Pois bem, como vocês sabem, existe vários candidatos agora à presidência da Câmara de Deputados Federais. E a presidência da Câmara de Deputados Federais é muito importante o papel do seu presidente, porque ele tem a pauta na mão, ele que coloca ou não a matéria em votação. Além disso, nós sabemos que o impeachment hoje do presidente da República é algo bem comum de se comentar nas redes sociais. E é o presidente da Câmara de Deputados Federais que inicia o processo de impeachment ou não. É uma decisão do presidente da Câmara de Deputados Federais. Então, o papel do presidente da Câmara de Deputados Federais é muito importante. E dentro desses vários candidatos, tem dois candidatos principais, que é o candidato do presidente da República, Arthur Lira, e o candidato da oposição, ali juntamente, que é o candidato também do Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara de Deputados Federais, Baleia Rossi. Baleia Rossi declarou e garantiu que haverá a prorrogação do auxílio emergencial. Ele garantiu isso. Arthur Lira, por sua vez, sinalizou a possibilidade de ter uma nova prorrogação do auxílio emergencial agora em 2021. Arthur Lira, o candidato do presidente, ainda disse mais. Ele disse que, para que seja possível a prorrogação de um novo auxílio, é necessário a aprovação da PEC emergencial, que é uma proposta de emenda à Constituição, em que eu tenho que explicar para você que tem um trâmite legislativo muito dificultoso e burocrático, porque exige, por exemplo, que a matéria seja votada 2 vezes em cada casa, 2 vezes na Câmara dos Deputados Federais e 2 vezes no Senado Federal, com um quórum qualificado de 3/5. E existe toda uma burocracia e um trâmite que, em regra, é muito demorado. Então, a partir disso, já intuo que, na verdade, Arthur Lira não tem o objetivo, de fato, de prorrogar o auxílio emergencial. Digo isso por quê? Porque, para que haja o remanejamento do orçamento e uma maior flexibilização na sua utilização, eu já expliquei para vocês, basta haver um novo decreto legislativo, e quem decide isso é o Congresso Nacional, leia-se deputados federais e senadores, basta haver a declaração de um novo estado de calamidade pública por meio de decreto legislativo, que assim o governo pode agir e mexer no orçamento público. Entende? Não é necessário uma PEC, basta o estado de calamidade pública novamente, que acabou dia 31 de dezembro. Então, a partir dessa fala de Arthur Lira, que para mim nada mais é do que uma desculpa, eu vislumbro que ele realmente não tem interesse nenhum em prorrogar o auxílio emergencial. Por sua vez, Baleia Rossi garantiu que vai prorrogar o auxílio emergencial. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ser críticos. Ele está num pleito eleitoral. O que ele quer é votos dos outros deputados, notadamente ali da oposição, que é muito importante, e a oposição é a favor da prorrogação. Então, ele talvez esteja dizendo isso para ganhar votos também, e não, de fato, colocar em prática essa situação. Até porque nós sabemos que quem tem um orçamento na mão é o presidente da República, não é o Congresso Nacional. É claro que se Baleia Rossi ganhar e realmente fizer uma pressão forte, acredito que o presidente da República ceda e prorrogue o auxílio emergencial, que basta apenas uma medida provisória. Tem vários projetos de leis na Câmara de Deputados Federais tentando prorrogar o auxílio emergencial, assim como tem projetos de leis no Senado Federal visando a prorrogação do auxílio emergencial. Mas o projeto de lei é dificultoso a sua tramitação e pode ser muito burocrática e demorada. Então, basta uma medida provisória, que é um instrumento legislativo em que o próprio presidente da República é o único que pode fazer, basta ele assinar, publica-se e no dia seguinte cumpra-se e tem força de lei. Pelo período de 120 dias. Até lá já dá para pagar a 30, 60, 90, dá para pagar 4 parcelas do auxílio emergencial durante a vigência de uma medida provisória que tem eficácia imediata. Basta o presidente fazer. Então, o que eu percebo é falta de vontade política, principalmente do presidente da República, do governo federal. E ali, agora, uma sinalização de deputados que
estamos em situação de eleição da Câmara de Deputados Federais e do Senado Federal também, que também vai eleger o seu presidente do Senado Federal. Então, talvez não possamos confiar muito nessas falas nesse momento eleitoral, porque disso a gente já conhece bem, que na hora de prometer antes das eleições é uma coisa, na sua configuração e na sua concretização após eleições, eleito é outra situação, não é verdade? Mas é isso, está nisso, e não existe nada garantido sobre essa situação. Agora é importante a gente dizer que a pressão sobre o governo federal, notadamente sobre Bolsonaro, é a principal arma do povo para que haja a prorrogação do auxílio emergencial. E a pressão é impeachment já. Por quê? Eu vou te explicar. O processo de impeachment, ele tem basicamente dois momentos. Um momento jurídico, que refere-se à comprovação de crime de responsabilidade, e isso já tem configurado na minha posição e na posição de milhares de pessoas, de juristas, enfim, de estudiosos do direito. O presidente da República já cometeu vários crimes de responsabilidade. O que falta para a Câmara de Deputados Federais aceitar um pedido de impeachment, para que haja, então, abertura do processo? O povo. Pressão na rua. E o que segurou o presidente da República, um dos principais fatores, foi o auxílio emergencial, que fez com que a popularidade do presidente da República aumentasse. E agora a popularidade está em derrocada com o fim do auxílio emergencial. Então essa pressão pelo impeachment já é muito importante. Por quê? Porque se Bolsonaro não tiver o povo do seu lado, ele vai cair. E se ele não ajudar o povo, ele vai cair. Por quê? Bolsonaro, acho que só agora está percebendo que o povo, o pobre, é a grande maioria desse país. Porque até então, na minha concepção, ele olhava só para os ricos, para a elite e pensava como agradar. Agora, de repente, ele tem que olhar para o pobre e enxergar que a grande maioria, e que se o pobre for para a rua e disser fora Bolsonaro, impeachment, ele vai cair. E esse momento, quem sofre mais diante da pandemia é o pobre, é aquela pessoa que está numa situação de maior vulnerabilidade social, e em decorrência da pandemia, do desemprego, do desalentado, da falta de emprego, da informalidade. E diante disso, o governo tem que socorrer sim. Basta fazer alguns sacrifícios dentro da própria máquina, como por exemplo da máquina executiva, que gasta milhões e milhões e milhões de reais, bem como a máquina legislativa, como eu mostrei para vocês aqui, que gasta também milhões e milhões de reais. Agora é momento do sacrifício da máquina pública e da máquina política para socorrer quem mais precisa. Se Bolsonaro não fizer isso, queridos, é fora Bolsonaro. E esse movimento de impeachment já é importante para que ele acorde e para que ele haja, ou então caia de vez. E eu estou aqui para dizer fora Bolsonaro, porque é um incompetente, não tem empatia por ninguém, a não ser pelos seus pupilos, todos nós sabemos, e não merece estar ali no cargo que ocupa, lamentavelmente. Então comente, e aí? Você acha que realmente vai prorrogar o auxílio? Você é a favor do impeachment? Não é a favor? Não é a favor? Por quê? Conta pra mim que eu quero saber. E não se esqueça, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.